Alvorada, lá no morro, que beleza. Oi, gente, tudo bem? Passando aqui mais uma vez para falar a respeito do nosso podcast Alvorada. Eu me chamo Sérgio Cunha, sou professor e o nosso objetivo com esse projeto é fazer reflexões que permeiem aí a questão das escolas públicas, né? Todas as dificuldades que os professores passam, que os estudantes, que a comunidade, como que a gente pode fazer para que a gente encontre alternativas para melhorar a escola pública, falar das políticas públicas que atrapalham a escola também. Então, é uma reflexão bastante interessante, um bate-papo, sempre voltado a essas questões. E hoje a gente está com a presença aqui, a ilustre presença do nosso amigo aqui, o Emerson Alcalde, né? E a Tânia Benevides. Os dois acompanham o Slam da Guilhermina, né? Que eu acho que é um tema bastante interessante para a gente estar levando para o interior das nossas escolas, e muitas já está rolando esse bate-papo, essas atividades. E a gente trouxe aqui hoje para o nosso podcast para a gente fazer uma reflexão, né? Já tivemos um anteriormente, viu? Só para vocês saberem, a gente teve aqui a King, a Braba, né? Que também fez uma reflexão bacana com a gente, o professor Rafael. E vocês é mais uma dupla que vão conversar conosco aqui sobre essa questão tão interessante que é os slams, né? Então, primeiro, querido companheiro de longa data, a gente se conhece aqui, né, o Emerson? Queria que você falasse um pouquinho aí da sua trajetória, se apresentasse aqui para os nossos internautas, isso é muito importante. Salve, salve! Meu nome é Emerson Alcalde, sou da Zona Leste de São Paulo, Cangaíba. Hoje estou na Coab 1. Comecei na adolescência, né, no rap. Comecei como DJ, depois fui como MC. E aí na faculdade eu acabei indo para o teatro. Aí do teatro eu conheci a literatura marginal periférica, onde eu me engajei mais, né? E aí, a partir disso, eu comecei a desenvolver projetos relacionados à poesia falada, até criar em 2012 o Slam da Guilhermina, junto com meus parceiros lá de Ermelino Matarazzo. Poxa, que bacana, cara. Bacana mesmo. A gente tem acompanhado alguma coisa do Slam, já faz um bom tempo que essa experiência acontece lá, né? E desenvolver as consciências, né? A partir da poesia, nada melhor que isso, né? Sim, a ideia nossa, cara, para criar o nosso projeto foi, a gente fazia reuniões políticas, assim, para discutir as políticas públicas da Zona Leste. Só que aí uma hora ia sempre os mesmos, né? Só a galera que já gosta que se interessa por políticas públicas. E aí a gente queria expandir o debate. Faltava algo mais cultural e mais público. E aí foi a ideia de a gente fazer um slam na praça, para pegar pessoas que não têm o costume ou se sentem confortáveis de entrar no lugar que está rolando uma reunião, acho que não é para elas, né? Então a gente criou esse projeto que, através da poesia, a gente debate a cidade, né? Como se falava os gregos, debater a polis, né? A gente debate ali a ágora, né? A gente fala assim, a praça é uma ágora do agora, né? É o momento de debater os problemas, trazer questões que não só da poesia e da literatura, mas que estão na cidade, né, mano? Saúde, educação, moradia. Então, vários movimentos vão para lá também, fazem intervenções. E junto com os jovens, que foi para ver poesia, e aí no meio a gente põe um debate político, e aí eles escutam e se reagem a isso, né, mano? Então, é um projeto que a gente tem muito orgulho de fazer, que é de levar para a Zona Leste, não levar, né? De instaurar ali uma possibilidade de encontro. Né? Criar junto com a juventude. Exato, né? Juventude, movimentos mais velhos, enfim, misturar gerações para avançar. Todo mundo. Legal mesmo, Emerson. Professora Tânia Benevides. Boa tarde. Por favor, se apresente aí. Sou Tânia Benevides, sou professora de língua portuguesa, aí quase 2 décadas já. Eu trabalho com... Bom, na verdade, desde nova quis ser professora. E durante toda a minha trajetória escolar como aluna, eu sentia falta de uma literatura que hoje a gente chama de decolonial, né? Que incluísse a literatura africana, que incluísse a literatura marginal. E aí também
né, como boa ouvinte de rap, eu acho que essa foi uma das primeiras ações que eu tive enquanto professora, foi levar essas letras e canções para que nós refletíssemos, né? E eles perceberem que outras pessoas que partem da mesma realidade colocam ali os seus protestos, suas denúncias como forma de literatura, né? Seja na música, seja no slam. Então, é algo que eu gosto bastante de trabalhar em sala de aula, com a poesia em si. E Tânia, fala só uma coisa aqui pra gente, que acho que é bom pra gente refletir aqui. Quais são as principais dificuldades que se encontram um trabalho de slam na escola, atualmente, na sua opinião? O slam, ele é muito recente, né? Então, ele é muito novo. Então, assim, muitas pessoas ainda não conhecem. Quando se trabalha com slam na escola, primeiro você tem que apresentar ele para um grupo de professores e depois você tem que apresentar ele para os alunos. A primeira ideia que vem do slam né, dos slams, né? Uma religião islâmica, né? Da religião islâmica. Então, assim, a gente tem eu acho que essa é a primeira, acho que é uma das primeiras dificuldades, né? Que a maioria não conhece. Segundo, por ser uma literatura marginal, ainda assim nas escolas existe um preconceito, né? Sobre a questão da linguagem. Mas eu acho que depois que os alunos conhecem, a direção conhece, os outros professores conhecem, o objetivo maior do que é a mensagem, do que a própria linguagem escrita ali de uma maneira formal, né? Então, assim, por meio dessas reflexões, a gente consegue chegar em abranger todas as outras literaturas, né? Como você mencionou, muitos autores, né, poetas de slam, eles citam esses poetas renomados do clássico, Machado de Assis, Lima Barreto, enfim. Então, assim, ainda há um preconceito com a literatura marginal, assim como há com o rap ainda, né, e sempre relacionando a algo de violência por fazer parte da periferia, né? Entendi. E a ideia é a reconstrução desses significados. Tá, que bacana. Legal mesmo essa contribuição. E Emerson, fala uma coisa pra gente. Atualmente, vocês participaram da Copa do Mundo. Sim. Na França, né? Em Paris, foi 2014. Recentemente, em 21, vocês ganharam o Prêmio Jabuti. Fala um pouquinho dessa experiência pra gente. Em 2013, eu acabei vencendo aí o torneio nacional de slam, né? O slam, ele tem vários cantos do mundo, né? Então, a gente já fazia slam sem saber que existia torneios internacionais. A gente sabia que tinha nos Estados Unidos. E a gente começou a fazer aqui no Brasil, a Guilhermina, o segundo slam do Brasil. O primeiro é o Zap. E depois foi criando outros slams. E aí, no momento, alguém descobriu que tinha uma Copa do Mundo de poesias. A gente falou, como é que é essa parada? Vamos participar também. E aí, a gente começou a ir atrás de informações. E aí, em 2010, foi uma pessoa que estava na Europa já, uma brasileira, Luanda. E a partir de 2011, começou a ir brasileiros para lá, né? Daqui mesmo, indo para lá para disputar. Eu tive a chance de ir em 2014. E foi uma experiência incrível, cara, primeira vez para a Europa, né? E como vocês decidiram, assim? É uma coisa altamente horizontal, né? Dá para perceber um pouco isso, a questão das poesias. Como é que vocês decidiram quem iria? Quem iria? É assim, cada comunidade de slam faz as suas edições mensais, né? Por exemplo, a Guilhermina faz de janeiro a novembro. Então, em janeiro sai um campeão. Né? São 3 rodadas, todo mundo fala no dia, chega lá, pronto, chegou no dia à noite, aí 15 pessoas. Aí das 15, as 15 falam, aí 5 passa para semifinal, 3 para final e sai um campeão. Por exemplo, janeiro. Aí fevereiro, igual, vai sendo campeões. Aí no final do ano a gente faz um torneio, uma edição especial só com os vencedores. Só quem venceu. Aí sai o campeão do ano da Guilhermina. Os outros slams fazem a mesma coisa. E aí a gente reúne todos esses campeões do ano de cada slam e quem vencer esse vai disputar o nacional. Tem todo o procedimento, então. Dura o ano todo. Tem que ir correndo, ganhando várias edições até você chegar. Então não é uma escolha, né? É uma seletiva.
Que, olha, é um slam, a pessoa ganha um nacional, né? A gente chama hoje de Slam BR, que aí a Bahia faz igual, Espírito Santo, Maranhão, e aí se reúne e manda o representante. Aí os outros países igual, Japão, Estados Unidos, Canadá, Nigéria, e aí é um campeonato com um de cada país. Sim. É bem bonito, cada um falando a sua língua, atrás fica um telão com a legenda com o seu idioma, inglês e francês, para a plateia poder entender a poesia, né? Olha só. É bem legal. Na França é bem divulgado, você chega lá, tem no metrô, tem em outdoor grandão, Copa do Mundo de Poesias de Paris, 30 países participando, vem jornal, revista. E já televisão. é possível todo mundo assistir pelo YouTube já. Sim, já na época, desde o começo já dava para assistir, mesmo não tendo ainda essa tecnologia já transmitia, né? Quando eu fui, transmitiu aqui, a galera acompanhou. Olha só. Porque eu fui avançando, né? Eu cheguei na final, cara. Quase fui campeão. Fiquei em segundo lugar, né? Poxa, mas que E até honra, hoje- né? Que orgulho. É a melhor colocação brasileira no torneio, né? Até hoje. Ninguém depois conseguiu chegar na final e ter essa colocação, né? E esse prêmio Jabuti, o prêmio mais importante da literatura brasileira, fala um pouquinho pra gente como é que foi. Esse veio da França também, a ideia. Porque quando nós estávamos lá, eu e a Cristina Assunção, a gente viu... O primeiro dia, o evento chama Grande Slam Paris. E aí dentro do Grande Slam Paris tem a Copa do Mundo, tem um campeonato nacional francês em grupo e o interescolar parisiense. Que aí eu estava na porta, aí chegou os ônibus, né, com as crianças gritando, cantando, cartazes, falando em francês, né? Bonjour, bonjour! Comment ça va? Aí eu falei, que é isso, né, mano? E aí a molecadinha disputou como a gente, assim, sabe? Eu subi no palco, li o poema, geralmente... Aí a galera vibrava, falei, cara, que interessante. Aí voltamos pro Brasil, chamamos o Chapéu, chamamos o Vandertier, falamos, mano, a gente viu uma parada lá, vamos fazer também aqui. E a gente começou a fazer, né? A gente viu aos pouquinhos, começamos com 2 escolas, começamos no Céu Três Pontes, em São Miguel, e no Colégio La Salle, colégio católico na Guilhermina, e depois foi em várias escolas, foi inscrevendo, né? A gente começou a abrir, e aí virou um projeto estadual, e aí com isso, na pandemia, nós se inscreveu o nosso projeto e fomos contemplados em primeiro lugar, disputando o Cuital Cultural, TV Cultura, vários projetos grandes, mas o nosso foi eleito o melhor projeto de fomento à leitura, né? Por trabalhar, real mesmo, não que os outros não sejam, né? Todos são incríveis, mas o nosso tinha um diferencial que era, muita gente de periferia, as escolas que se inscrevem do extremo de São Paulo, Capão Redondo, Guaianazes, Tiradentes, é a borda, tá ligado? Sim. A gente não limita isso, mas as pessoas se inscrevem, né, mano? Eu acho que onde mais interessa por isso são pessoas de periferia. E aí um depoimento, assim, honesto da vida da pessoa. Ela fala o que ela vive, o que ela está sentindo. Fala de racismo, fala de feminismo, fala de quebrada, né? De luta de classes, de sexualidade, de saúde mental, enfim. A pessoa põe ali, com as suas palavras. E aí entenderam que esse projeto nosso era interessante, e aí validaram ele com esse prêmio Jabuti, né? E você sabe que a presença de vocês aqui ela é muito interessante porque é o tema que é o currículo que a gente quer. Nós temos uma compreensão coletiva entre os educadores e as educadoras que a escola ela precisa preparar, antes de tudo, a nossa juventude, as pessoas que lá estão, para a vida. E passa por essas reflexões. Eu acho que o Slam, hoje, ele consegue ter essa dimensão. Eu acho que o nosso grande desafio é como cada vez mais a gente ir encaixando isso, né? Levando essa reflexão e construindo junto com a escola. Eu acho que é um grande desafio. Tem avançado muito, obviamente, já de anos para cá, mas eu acho que a gente precisa discutir bastante isso para que essa discussão chegue em todas as escolas. Porque já está em livros didáticos, né? Vários livros do Estado, da Prefeitura de São Paulo, saiu um livro com umas 10 páginas falando do Slam. Sim. Então já está chegando, né? Porque o Slam ele é uma ferramenta pedagógica, né? Sim, sim. Então, professores de várias disciplinas, não só português, né? Claro, mas artes, geografia usa, ciências, matemática, dá para usar tudo. E a molecada, eles gostam, né? Até a professora Tânia pode falar melhor que eu, porque ela está na sala de aula, que o aluno, ele gosta... acredito eu, do Slam, pelo formato que ele tem, né? De jogo. Coisa que os adultos têm dificuldade. Quando eu falo para meus amigos, tantos poetas, quando nós começamos a fazer Slam, tantos poetas mais velhos não de idade, mas sim, que já faziam outra poesia, que não o Slam, e as pessoas de esquerda, elas tinham dificuldade de entender o Slam. É competição, cara, isso é o capitalismo, você tá querendo dividir, a poesia é livre. Eu falei, não, cara,
a parada é diferente, você vai ver que não é disso. E para as crianças, não me explicar isso não, cara. Elas já entendem. Não, bora, como é que é? Competição assim, assada, a regra, tá, bora. E eles abraçam, eu acho que eles se envolvem muito por ser um torneio. O que você acha, Tânia? Não, eu acho também. E é muito legal porque, às vezes, assim, a gente tem na escola aqueles alunos que, às vezes, não se interessa por nada, né? E com as minhas experiências com o slam, ele tem chamado esses alunos para participar. E aí você vê que ele tem talento e que ali, durante tanto tempo, naquela rotina escolar, a gente acaba fazendo, até o que eu brinco, que é a manutenção do Estado, né? Em vez da gente acolher aquele aluno, trazer ele pra gente, não, a gente tá ali oprimindo, excluindo cada vez mais. Ele não quer saber de nada, então deixa, né? Não, não é assim, vamos lá. E também, ele é para todos os públicos, como o Emerson falou, né? O ano passado, no que a gente fez na escola, do interescolar, do slam, teve uma aluna que ela era extremamente tímida, não conversava, não, sabe, assim, tinha vários problemas, e aí a gente conversando, né? Falei, olha, por que você não tenta colocar isso que você está sentindo, né? Para fora como uma poesia muito inteligente, sabia que ela tinha ali potencial de escrita. Por que você não tenta, né? E foi, não, professora, mas eu não vou falar. Não, eu vou escrever, mas não, tudo bem. Mas aí chegou no interescolar, ela participou e foi para a final, assim, e foi muito legal. E, assim, foi uma das poesias, assim, muito, muito forte, sabe? Sim, que vinha potentes. Carregada ali de uma denúncia, sabe? Que fez com que a gente enxergasse o outro lado dela. Então, assim, a gente consegue abranger e lidar com situações, assim, muito sensíveis por meio da escrita. E uma coisa, assim, muito importante pra gente. A gente sabe que o rap sempre se demonstrou algo mais masculinizado, né? E eu acho que, inclusive, há uma disputa em torno disso. Como é que é ser mulher no slam? Fala pra gente um pouco. Então, na verdade, eu não sou uma mulher no slam, né? Porque eu não participo, sou aí uma coadjuvante. Mas eu tenho notado que as meninas, elas têm grande impacto e presença, né? E na maioria dos slams que a gente tem corrido, até mesmo no SP, né? Os últimos anos foram as mulheres que lideraram, né? Então, assim, que têm ganhado. Então, assim, eu acho que porque foi o que o Emerson falou, né? Como você tem ali uma temática livre, eu acho que é o momento das pessoas falarem aquilo que elas estão sentindo, do que elas estão passando. Sejam coisas boas ou sejam violências, assim, né? E nós, mulheres, sofremos muitas violências diariamente. Pequenas violências. E isso tem uma força muito grande quando ela vai para a escrita, né? Já consegue expressar isso. Já consegue expressar de uma forma muito legal e traz, né? Eu mesmo conheci o slam, né? Não conheci por conta, mas segui por muitos anos a Mariana Félix, porque no momento que eu estava perdida ali enquanto mulher, do que eu sou, quem eu sou, ela falava exatamente tudo que eu precisava ouvir, sabe? Ela era minha voz. Por muitos anos ela foi minha voz. E o legal do slam é isso, que você consegue se encontrar em vários poemas diferentes, em várias histórias diferentes. Legal mesmo, bacana seu depoimento. E Emerson, olha só, nós estamos passando um momento na escola pública que privatização, né, da escola, plataformização, escolas cívico-militares, ou seja, um assodamento aí da liberdade. Como que o Islã vence essa lógica, né? Porque o Islã vai na contramão disso. É boa a pergunta? Não sei como a gente vence, mas a gente enfrenta, né? O Islã, ele não tem um tema específico, mas ele acaba tendo um lado, sim, na história, porque as pessoas, assim que eles
percebem que eles podem falar o que eles quiserem, pô, o que vai vir é do jovem, mulheres, né, tudo isso que passa a sociedade, pessoas pretas, enfim, pessoas periféricas, elas falam, claro, pode falar de amor, pode falar de coisas boas, mas quando abre o coração vai vir muita denúncia, né? E aí quando chega numa escola um pouco mais conservadora, que tem mais gestão, há sempre um embate, né? Porque aí quando eles acham bonita a poesia, na hora que ele vê o que vai dito, falava, né? O jovem tá falando, cara, assim, eu não vou limitar não, fala o que você quiser, cara. E aí vem denúncia contra a escola mesmo, né? Quando é opressão na escola, muito... A escola é assunto da poesia, fala assim, pô, como é que aqui tem cheio de grades, a gente não pode fazer várias coisas, né? Então, os alunos perceberam que a única chance que ele vai ter de falar é no Islã, muitas vezes, para ser ouvido na escola. É um momento que a escola vai parar, às vezes a gente faz Islã interescolar, dentro da escola, o Islã escolar, com a escola inteira assistindo, o pátio todo. E aí já é a hora que a pessoa se abre e ela vai ouvir, o diretor vai ter que ouvir, os professores, entender que essa lógica aí de opressão, de transformar escolas em cívico-militar serve uma ideologia, né, política de castração do pensamento, uma formação tecnicista, e o Islã ele propõe algo mais humanista, né, progressista, onde as pessoas têm os acessos, direitos humanos, né? Quando eu vou à escola falar com diretores, eu falo, cara, assim, ele fala, mas o Islã tem algum lado? Eu falo, cara, é o lado dos seres humanos, né? Como você conta os direitos humanos, né? É a favor da vida, então, assim, que as pessoas possam existir, seja ela quem for, e ninguém pode impedir isso, né? E os alunos vão colocar para fora. Então, eu recebo muitas mensagens de alunos que falam, cara, depois você veio aqui, eu me descobri. O menino falou assim, eu fui em uma cidade, cara, chama Pereira Barreto. Sim, lá perto de Mato Grosso, quase né? Mato Grosso, cara. Aí me mandaram para lá, mas não interescolar. Foi uma feira literária. Aí foi um cara daqui da cultura de São Paulo que me mandou pra lá. Aí na hora que eu cheguei, eu vi... tinha 10 carros na rua, 8 tinha adesivo do Bolsonaro. Aí eu olhei, cara, falei, como que eu vou abrir a boca aqui? Aí eu liguei pro cara que me contratou. Falei, cara, você tem certeza que sou eu mesmo a pessoa? Porque se eu abrir a boca, eles vão prender, né? Sei lá, não vou sair da cidade. Eu falei, não, fica tranquilo. Na escola é diferente. E aí na escola eu cheguei e descobri, então tá bom, eu fui na escola e comecei a fazer o que eu sempre faço, né? Falar minhas poesias, não fiz nenhuma campanha política, é simplesmente falar poesias que vão a favor dos direitos humanos. E aí o menino me escreveu ontem e falou, cara, você vê aqui, eu era um alienado, eu era um bolsonarista, hoje eu faço ciências sociais, hoje eu sou uma pessoa de esquerda, não que eu queira que a pessoa seja, mas assim, ela se despertou, eu não falei isso pra ela. Mas ela, pelas minhas poesias, pelo jeito que eu falei, ela entendeu que ela estava ali naquela cidade sufocada, sem permissão para poder falar, que na rua não pode. Uma cidade altamente, como várias do interior, né, ligada ao agropecuário, né, uma questão mais rural, que as pessoas ficam com medo de se posicionar, né? E aí no Islã ela pode fazer isso. Veio para São Paulo, para a capital, e falou. Então o Islã tem essa força, né? Eu não sei se a gente vai vencer, mas a gente vai... Estamos lutando. Estamos lutando. Fiz poesia falando disso Vamos também, continuar se lutando. posiciona, estamos na luta. Legal, legal. Tânia, você falou uma coisa muito interessante, que é as violências que as mulheres sofrem todos os dias, a cada momento, num comentário, num olhar, né? Tem uma série de questões que dizem respeito a esse sofrimento todo, essas violências, né? A escola cívico-militar, né, nesse momento, 100 escolas, 400 escolas estão sendo consultadas no estado de São Paulo para que 100 delas se tornem cívico-militares. Saiu uma lista recentemente com já 70 que toparam. Mesmo assim, a gente ainda continua numa luta. Eu sou professor, sou diretor da POESP, do sindicato, também participo, atuo ativamente com um coletivo, com um sindicato de um modo geral, com todos os agrupamentos. E a gente tem percebido que é nítido esse projeto sendo colocado em prática, coisas desse tipo que você está dizendo, elas vão aumentar ainda mais. Você tinha pensado já sobre isso e tem acompanhado essa discussão das escolas cívico-militares? Você sabe, por exemplo, que as pessoas que usam piercing não vão poder mais usar, se tem um cabelo colorido não vai poder mais ter. Sabia desses detalhes? Sabia, e eu acho que é muito triste, né? Você oprimir, né, de alguma forma, o jovem aí. E o que a gente pode falar, né? Que, assim,
em algumas escolas e em alguns lugares, essa escola, ela perde, em todos os lugares, na verdade, né? Ela perde totalmente o seu papel. Porque o papel, né, como o Emerson acabou de falar, da escola, é transformar um sujeito para a vida, né? E quando a gente fala aí de cidadão, né, tem aquela expressão de cidadão do bem que a gente vê aí que é tudo... são machistas, são racistas, homofóbicos, são pessoas violentas. Então, assim, o que essas pessoas querem? Querem robotizar. Querem querem que os estudantes sejam apenas uma mão de obra e que seja submisso ao que os outros pensam, né? Sempre tem um lado, e esse lado é o lado, né, de uma direita aí extremista. Agora, tem uma coisa que é o seguinte, o fenômeno desse extremismo que você está falando, da extrema-direita, ele não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial, né? E as pessoas, de alguma maneira ou outra, muitas delas têm concordado com pensamentos mais conservadores. A gente está vivendo isso no mundo, é nesse espaço que a gente está, né? O que a gente tem conversado bastante nas escolas é que as comunidades percebem, porque para essa escola ser aprovada, esse tipo de escola ser aprovada, precisa passar pelo crivo da comunidade escolar, dos estudantes, dos professores. Então, a nossa batalha é para que as pessoas percebam isso e quanto isso é ruim para isso que a gente está conversando aqui, para alcançar uma sociedade que não tenha preconceitos, que respeite a mulher, que respeite a pessoa homossexual, a pessoa com deficiência, e por aí, a pessoa negra, e por aí vai, né? Agora, é importante saber que essa discussão ela precisa se aprofundar, né? Não é só um tema de tá se confundindo hoje o debate de disciplina militar com disciplina pedagógica. São coisas completamente diferentes. Então, queria te colocar esses elementos aqui, porque eu acho que ajuda na nossa reflexão. Não, ajuda sim. Obrigada. E quando a gente fala, né, dessas escolas, desse pensamento que você fala, né, mais extremista, é justamente isso, né? São pessoas que estão ali, muitas, por uma ideologia cristã, também distorcida, né? E acham que tem que punir essas pessoas, né? Os homossexuais, não é bíblico. Pune, mata. Então, assim, aonde é o Estado e aonde é a religião? São coisas diferentes, né? E as pessoas não estão conseguindo desassociar, querendo colocar tudo num mesmo lugar. Tá. Emerson, fala pra gente um pouquinho. Os celulares, na sua opinião, é um problema na escola? Cara, eu não tô mais lá, né? Assim, eu sou uma pessoa que vou e volto, né? Assim, faço oficinas, né? Eu não tô no dia a dia na sala de aula. E pra discussão do Islã? O celular ajuda ou atrapalha no desenvolvimento desse projeto na escola? Não, para o nosso projeto, só aquele momento que a gente está lá, não atrapalha, né? Ele pode até servir como uma ferramenta para pesquisar. Agora, não sei se no dia a dia ele vê no joguinho, se ele ouvindo, sei lá, música, ou pode atrapalhar, né? Já não tenho condições de dizer. Para o nosso projeto, as oficinas a gente pede para que, não, quando estiver falando, não usar, mas em algum momento usar para... Ele escreve no celular, né? A poesia. Os alunos nem escrevem no papel, né? Escreve no celular, no bloco de notas, ou grava poesia para ficar treinando no gravador de voz, então pode ser útil, mas eu não sei se no dia a dia ele, assim, todo o período da escola, se uma hora ele pode ser ruim também, né? Fica um pouco refém desse aparelho aí, né? Na sua opinião, você acha que isso pode acontecer? Eu acho que, por exemplo, eu tenho uma filha de 8 anos, se eu deixar ela fica o dia inteiro no celular, eu não acho legal também, né, cara? Então eu comecei a limitar uns horários, assim, para ela poder usar em alguns momentos e outros não, outros fazer coisas manuais, né? Vamos pegar, vamos desenhar, pintar, recortar. Então, acho que na escola, se ele ficar com o celular na mão o dia inteiro, eu não sei, eu não peguei essa época, né? Eu não sei como que é o aluno hoje, que eu sei da minha época, sei lá, no máximo fone de ouvido, não tinha Discman,
E aí umas pessoas ficavam com fone de ouvido e dormiam ali na aula toda, né? Agora, não sei se no celular isso é ruim, né? Talvez usar em momentos pedagógicos. Eu acho que atrapalha, cara, assim. O celular, pra mim, atrapalha na minha vida. Eu tento me desvencilhar dele, né? É um aparelho que virou quase o nosso corpo, né? Uma extensão física dele. Aí você fica ali viciado em vídeos, em conteúdo, caçando coisa que não vê, passou 2 horas da sua vida. E você não acrescentou, não parou pra ler um livro, né? Não viu. Eu mesmo tenho que... A gente, hoje em dia, eu acho que não só eu, mas temos que parar e... Se não colocar um horário, a gente não lê mais, sabe? E pergunta, como faz pra ler? Fala, cara, você tem que... Eu coloco, vou ler tal horário, e não interessa, assim, vou ter que, senão eu não leio mais. Aí eu vou ficar lendo, você lê textos ali, e alguém escreve uma polêmica, né, uma coisa, uma notícia importante até, mas o tempo inteiro, né, é bombardeado. Sim, sim. Tânia, professora Tânia, você acha que essa lei federal e essa lei estadual sobre a utilização do uso do celular em sala de aula é o mais correto? Dar uma segurada nisso? Qual que é a sua opinião dos seus pares? Eu, particularmente, não sou a favor de nenhuma proibição. Mas também o uso consciente ele é muito difícil vindo do jovem. Então, assim, eles acabam se perdendo no tempo, né? O ano passado, quando a gente ainda estava com o celular em sala de aula, tinha muito disso, dos alunos, você tá ali explicando, o aluno tá mexendo, né? E aí, o ano passado, né, surgiu Falou ano passado, né, que foi que bombou aí o ChatGPT, então você pedia qualquer coisa, eles iam lá, buscava a resposta rapidinho. Então, eu acho que é um problema, sim, na sala de aula, por eles não ter esse uso consciente, né? É como o Emerson falou, às vezes mesmo a gente tem que se policiar para ter esse uso consciente e ainda muitas vezes não conseguimos. E assim, vendo a diferença do ano passado para cá, sem o uso de celular, nós batemos na minha escola o recorde de empréstimos de livro. As crianças estão, né, trazendo outras coisas para a sala de aula, né? Traz card, traz livro, desenha, pinta. Então, assim, a gente está vendo, eu acho que está tendo um resultado bem positivo. Você está achando, então, que a proibição do celular está trazendo uma resposta eu acho relevante? Que trouxe uma resposta relevante para os alunos. Sim, encararem a escola como um ambiente de estudo, até mesmo de interação. Porque às vezes eles ficam ali jogando com um colega, todo mundo online, e ninguém se fala, tá todo mundo ali jogando tudo junto, mas ninguém tá conversando com ninguém, né? Então, assim, perdeu essa questão da interação, da comunicação. Eu acho que deu uma boa... Eu acho que sem o celular deu um bom retorno. Isso é um fenômeno geral, né? Você vai num restaurante hoje, as pessoas não se conversam. Tá todo mundo no celular. Tá todo mundo no celular, um do lado do um, na frente do outro ali, as pessoas não falam, não interagem o tempo inteiro só no celular. Né? Em casa, o menino tá fazendo bagunça, vai alguém lá e dá um celular para ele. Fica quieto aí, tá aí, né? Não é? Como é que é isso? Eu acho que a gente aprendeu a usar o celular de uma forma errônea, né? E agora a gente está tentando lidar aí com as consequências, buscando estratégia. Como o Emerson falou, eu tenho um filho que vai fazer 11 anos e se você deixar, quer assistir só vídeo, não quer jogar, não quer fazer mais nada, não quer jogar uma bola, não quer andar de bicicleta, não quer fazer desenho, então assim... Uma coisa que você chamou muita atenção na sua reflexão é que a proibição do celular, em ocorrendo, ela precisa vir com outras políticas. Então, na escola, a escola é o espaço político, né? Então, se você bota lá um conjunto de jogos para estimular aquela molecada a extravasar aquela energia, vai jogar um ping-pong, vai jogar um vôlei, vai ler um livro, não é isso? Eu acho que são coisas que precisam estar combinadas ali, não é isso? Senão... Assim como em casa, né? Se eu só tirar o celular dela, vai ficar, pô, que saco, ficar brava. Não, agora vamos desenhar, vamos pegar uma tinta, vamos na parede, vamos fazer um desenho, sei lá, vamos andar, vamos para o parquinho da praça, né? Vamos fazer alguma coisa. Se de fato não der opção, ela vai ficar braba com você. Na hora que você der uma distraída, ela vai pegar e vai ficar mexendo, né? Gente, sabe o que eu acho muito interessante desse debate?
que ele traz para a gente uma mudança, uma reflexão sobre a mudança de comportamento coletiva. Uhum. A escola, eu já falei isso aqui algumas vezes, vou estar repetindo, a escola não é uma ilha. A escola, ela é fruto da sociedade, não é isso? Sim. Sim. Então, você vai proibir dentro da escola, mas você tem que pensar alternativas para que aquelas crianças, aqueles jovens consigam interagir, né? A escola tem que ser um espaço atrativo. Acho que o objetivo maior desse debate do Islã na escola é sobre isso. Né? Então, muito interessante que vocês trazem aí, muito legal mesmo. Curti um monte aí dessa reflexão. Bacana mesmo. Realmente, né? E eu acho que também é um momento, né, igual você falou, da gente trazer alguma coisa e que também que façam com que os alunos, eles utilizem a criatividade deles. Porque é muito comum essa juventude, elas não saberem lidar com tédio, sabe? Ai, não tenho nada para fazer. Eles não sabem sair disso, ansiedade. Porque por conta do celular. Então, acho que com esse uso mais controlado do celular, eles conseguem desenvolver mais a criatividade. Ô Emerson, da pandemia para cá, quais foram os temas mais abordados no Islã? Cara, um tema que não se falava tanto é saúde mental, né? Ah, é? Não Fala um se pouquinho falava. pra gente. Cara, assim, até então, assim, o assunto era mais sociais, né? Era uma outra relação. Depois, eu acredito, com a pandemia, as pessoas começaram a perceber mais ansiedade, depressão, esses assuntos. Essa informação que vem rápido, mas também não te supre, né? Eu quero saber de uma coisa, e eu já vou lá e digito, tá lá, né? Como fazer tal coisa, tá marcado. Só que na vida não é bem assim, né, cara? Assim, tem coisas que não vai te dar respostas objetivas. E as pessoas começaram a trazer isso para o Islã, começaram a pautar essas questões. Tivemos vários problemas graves, assim, na nossa cena. Que, assim, o Islã como a escola não são ilhas, né? Sim. Então fala assim, o Islã tem tal coisa. Como o sarau, no momento, teve um problema lá sério de assédio no passado, né? Aí assim, o sarau é o problema. Fala, pô, o sarau é o problema, né? Na verdade, não é o sarau. a sociedade é desse jeito. Claro que o sarau, né? As pessoas precisam se refletir, fazer debate, mas é que já tava, né? As pessoas vêm. Então, no Islã também começou a surgir várias questões, assim, internas. Os pais começaram a falar que tá mal, que tá doente. Não se falava isso, tô mal, cara. Tô mal, tô ruim. Tivemos alguns casos de suicídio, né? Nossos poetas, foram 5 poetas nossos que optaram por terminar com a vida, todos homens, todos jovens, né? E foi muito duro pra gente ouvir, enfim, pra eles então como estavam, né? O Daniel foi um deles. Daniel Marques. Conheci o Daniel Marques, né? Mineiro, MC. Todo mundo na escola que eu vou, todo mundo lembra desse menino, chama Mineiro. Ele ia nos Islã, na sarau, falava, e ele começou a falar nas poesias, ele falava uma poesia de desenho animado, bem divertida, mas depois ele começou a falar de depressão na poesia. Falar de depressão. Aí um dia ele acabou aí saindo desse plano, né? E aí eu vou em escolas, todo mundo, pelo menos um aluno lembra dele. Falei, caramba, mas eu acho que não era isso que ele queria, assim. Quer dizer, ele provocou talvez alguma parada, mas ele queria ser reconhecido vivo, né? Mas pareceu foi uma resposta pro mundo. Falar, pô, só eu fazendo isso pra você reconhecer, né? Pra saber que eu tô aqui, né? Então é um assunto que tá presente, né? A gente começou a debater mais, procurar ajuda, né? Indicar psicólogos, tem grupos de psicólogos que vão Teve parcerias para dar resposta. E o contrário teve também, de gente que se aproximou do Islã, estava num processo de depressão e por conta do Islã conseguiu sair. Sim. Teve situações assim? Você lembra de algum caso? Cara, somente assim, já chegou gente que estava muito mal e foi na poesia que ela se libertou, né? Ela estava... Enfim, não achava nenhum caminho, né? Não se encaixava, por exemplo... Vou retomar aqui um assunto que nós começamos, né? Você perguntou para a Tânia sobre o rap nos anos 90, era muito masculino, né? Era praticamente uma hegemonia de homens. Tinha mulheres, evidente, mas poucas, né? Os que tinham não tinha muito acesso, não tinha espaço. Os saraus, como é também uma continuidade, foi parecido. Sim. O Islã também, quando começou, também, né? Até porque fazemos parte, mas depois o Islã foi se transformando. Né? Hoje o Islã ele é muito mais feminino que masculino.
Tem muito mais mulheres, ou quase igual o número, vai. E a mulher tem ocupado um espaço na sociedade que antes não tinha, né? também. Então Isso também não é tudo assim, o Islã é melhor que os outros. Não, Sim, sim. é que a sociedade mudou também, né? A sociedade E aí, mudou então, isso o Islã hoje, ele tá mais conectado porque acontece hoje. E uma outra comunidade que não ia, que é a comunidade LGBTQIA+, né? Pessoas Sim. trans e pessoas de gênero dissidentes. E essa galera chegava também muito mal, porque assim, ela não se encontrava em outros lugares, né? Elas ficavam sozinhas, algumas vezes. E aí, quando ela foi no Islã, ela viu outras pessoas também. Se Ele sentiu falou, cara, acolhida. falou assim, eu tava pensando no suicídio, mas aqui eu consegui falar, consegui ter uma visibilidade que eu não tenho em outros lugares, na família não posso falar, na rua, né? Rola esse tipo de opressão muito grande, né? Por exemplo, na Guilhermina são 15 vagas. Antes era, quem chegou se inscreve. Aí a gente tinha o problema que muitos homens chegavam antes. Era assim, ordem de chegada. Aí a Cristina, no nosso grupo, né, a Assunção, professora também, ela falou assim, sabe por que os homens estão chegando antes? Porque os homens não têm compromissos em casa, como tem as mulheres, né? As mulheres têm seus afazeres, vamos dizer assim, né, dentro da sociedade, aspas, que ela estão aí, tem filho, a mulher que cuida, pá. Então, assim, vamos mudar isso. Então, a gente mudou. Então, era metade mulher, metade homem. Num período. Aí, então, a ordem de chegada, porém, tinha as vagas para as mulheres. Se as mulheres que chegassem naquela ordem, tinha uma alternância de apresentação, era isso? Não, para participar, são 15, né? 16. Tá. Então, 8-8. Então, tem com 8-8. Isso antes da pandemia. Aí veio a pandemia. Aí, depois da pandemia, não vinha até então pessoas trans. Vinha poucas. Uma ou outra pontualmente. Depois, cara, começou a vir muito pessoas trans, travestis. E aí ela falou assim, mas e nós, né? Nós não é nenhum nem outro. A gente, caramba, é verdade, né? A gente não tinha pensado nisso. Aí hoje não, porque não tinha demanda, né? Você... Lógico. Lógico, vai fazer, mas você tem que propor. Também reconhecemos que a gente deveria, talvez, buscar mais a conexão. Mas, enfim, quando elas chegaram, rolou essa cobrança mesmo, né? Então, hoje 5 homens cis, 5 mulheres cis e 5 pessoas aí, a gente criou em conjunto com a comunidade, 5 vagas para pessoas trans não binárias. Então, Sim. enfim, grupos que não se enquadram na regra binária entram. Né? Então, a gente consultou, foi uma consulta pública, e a maioria falou, não, mas isso está correto agora. Né? Então, a gente tem as vagas. Você vê, é uma demanda que não tinha antes, né? Os saraus não lidaram com isso, o rap, porque não estava presente, enfim. Pessoas com deficiência, indígenas, apareceram? Começaram a aparecer também. Também era depois da pandemia também. Não sei se por esse motivo pessoas com PCDs, né? Sim. Começou a aparecer e falam na poesia sobre esse assunto, né? Tem uma José, ele cola com a gente. Então tem uns 3, 4 assim, na Guilhermina que são PCDs, e esse é o assunto. E indígenas menos. Né? Aqui em São Paulo a gente não tem ainda... Agora as pessoas também têm um lance de se autodeclarar indígena, né? Sim, isso é uma parada também. Tem aumentado, inclusive. Tem aumentado, a pessoa pesquisar a família, falar, pô, não, eu sou indígena, eu sou tal. Então tem rolado isso e é um número que vem chegando com a gente também, né? Legal. Tânia, você assistiu aquela série Adolescência? Sim. E a gente tá falando de internet, a gente começou a falar de celular aqui, agora a gente vai entrar nessa parte mais profunda aí da relação com a internet, né? Qual que é a sua opinião? É uma polêmica, esse filme, são 4 capítulos, né? Sim. E pelo que o filme demonstra pra gente, a questão ali não é se o menino matou ou não matou, é nítido, né? Na hora que o pai vê o vídeo, que o filho de fato mata aquela... dá as facadas da menina, é pesado aquilo, é forte, mas é um debate que a gente precisa fazer. O que você acumulou sobre isso até o presente momento? Vocês já discutiram isso nas reuniões pedagógicas da escola? Como é que isso está pegando no dia a dia? Olha, na escola nós não discutimos, nem entrou em pauta em algum momento. Assim, aquela troca no intervalo com um ou outro professor, mas não foi proposto algo assim nessa linha pedagógica pela escola, mas alguns professores mesmo, né, que assiste, troca ali as figurinhas que a gente fala, mas eu particularmente gostei bastante, né, do filme. Eu acho que todos os pais e todos os
Pais de adolescentes. Responsáveis, né? E todos os professores deveriam assistir, sim, essa série, né? Porque ela chama muita atenção para coisas que para a gente se parece simples, né? Que é algo cotidiano, como nós estávamos falando, né? Dessa falta de controle do celular, que se a gente acaba não controlando, passa, né? Então, ali, a família estava achando que estava tudo bem, porque o filho estava no quarto, não saía, tinha poucos amigos, estava ali no quarto e não estava fazendo nada, né? E por trás daquilo, ele estava em grupos que... em grupos que faziam ali testes, né? Com ele, que estimulava e que incentivava o ódio pela mulher. Então, assim, eu acho que tem acontecido, assim, numa proporção muito grande, né? Como a gente falou, eu acho que isso vem lá dessa questão também desse conservadorismo, né? E o que acontece? Na minha escola, igual eu falei, a gente não teve, mas na escola do meu filho, no grupo deles, meu filho tem, né? Tá no 6º ano, tem 10, vai fazer 11 esse mês. E eles começaram, alguns meninos, a mandar figurinha para as meninas, cala a boca fêmea. Olha Os emojizinhos. Olha que o tamanho, né? Aí falava sobre o tamanho do órgão genital. Então, assim, a gente vai vendo que isso vai repercutindo. São crianças de 10 e 11 anos. Então, assim, é algo que chama bastante atenção, né? E a adolescência, ela traz isso e ela escancara na nossa cara, né? Sim. Que tá aí, tá acontecendo a qualquer minuto. A gente não precisa nem ir longe, né? Ali fala sobre o caso dele matar a menina, né? Sobre a questão dos incels, dos red pills. Mas se a gente for ver dessa questão de grupos de violência, a gente tem ali bem recente o Raul Brasil, né? No ano Sim, isso que eu ia comentar com você. De 2018. Em Suzano, né? Então, assim, foi algo devastador, não só para o pessoal da cidade, como para o Brasil inteiro. E você vê que aquela criança que foi capaz de fazer, né? Aquele adolescente que foi capaz de fazer, era um membro ali da comunidade, né? Exatamente. E aí, na adolescência, a gente vê como o ambiente escolar é tóxico, né? Ele não é nocivo. Quando a gente vê ali, né, no 2º episódio que fala da escola, né, como as pessoas fazendo bullying, e às vezes, né, tudo acontece de forma tão rápida que, assim, é difícil dar conta, né, de tudo. Por isso que acho que escola e família tem que estar ali lado a lado para que a gente consiga aí reverter algumas situações. Porque tem o Raul Brasil é o caso dos estudantes que entraram na escola e matou todo mundo. Todo descarregou, mundo, né? Descarregou as armas, né? E pensar que tudo isso, boa parte disso aconteceu pela internet, a partir de grupos da internet, eu acho que é uma reflexão que está gritando, né? Acho que precisamos, de fato, fazer essa discussão com a verdadeira responsabilidade que ela merece, né? Porque tem esses problemas, tem o problema da pedofilia, né? Porque tem muita gente que não sabe o que a criança está fazendo, com quem está conversando, quem está na maldade na internet, no sentido de pegar imagens, de vender fotografias, ou então de tentar assediar de alguma maneira, né? Então, eu acho que essa discussão, ela está na escola, mais uma vez, acho que eu repito isso, mas ela é uma maneira da gente refletir sobre o nosso comportamento coletivo, né? Então, muito interessante. Você chegou a assistir a série Adolescência? Não. Então, assista. Tarefa de casa. Anotado, não vou Tarefa assistir. de casa, porque... Fiquei sabendo já, né, um comentário, tem que ver para... É o Muito debate, bom. né, do momento. Não, né? vale muito a pena. Vale muito a pena, né? E abre vários você campos pensa- de reflexões, Você né? pensa em levar essa discussão pedagógica para a escola, junto aos professores? Penso, a gente já Tem uma já boa pensou... relação com a coordenação da escola? Sim, nós já pensamos, né, igual eu falei, nós tem alguns pares ali, né, que são as pessoas mais próximas, e aí a gente discutindo, já pensamos em algumas ações, né, não levar a série em si, mas que a gente pode
tá ali trabalhando no dia a dia com os alunos, né? Porque, assim, o que eu costumo dizer é que projetos são muito bons, só que projetos são momentos. E a gente tem que ter é o dia a dia, né? Então, eu não posso só parar lá no Dia da Consciência Negra, vamos falar sobre racismo. Não, é todos os dias, é numa ação, é não fechar os olhos, né, para algo. Às vezes a gente sabe, nossa, eu vou entrar nisso, você fala, ai, podia ir embora, mas não. Olha, fulano, vem aqui. Você falou lá, isso daqui do seu amigo. Olha, isso você está sendo racista, porque você está falando dele a partir da cor da pele, aí você explica, aí já explica num geral, né? E são coisas que tem que ser ali, quando está acontecendo, que está surgindo, e não só no momento, né? A todo momento você tem que estar lembrando e voltando, retomando esses assuntos, né? Não, sem dúvida. É como se fosse um slam permanente, vai. O currículo precisa ser isso, Emerson. A gente precisa encontrar essa equação. Porque você não tem que discutir LGBTfobia só no momento da parada do orgulho gay, ou discutir, falar da questão do extermínio dos jovens pretos na periferia quando estiver chegando a consciência negra. Todo dia. Isso tem que estar sendo discutido todo dia, porque isso está acontecendo no agora, no quente. Então esse é o nosso desafio. A gente tem um currículo que prepara essas pessoas para a vida. E a gente é importante a gente entender que nós estamos fazendo um combate contra isso, né? Para que a gente alcance esse modelo de escola. Porque hoje há uma inversão de valores, de fato, né? Então, eu até queria entrar na outra pergunta aqui, porque esses dias a gente tem visto manifestações, por exemplo, em relação à questão a favor do golpe de 8 de janeiro e pela anistia de quem esteve lá e quebrou tudo, fez cocô em cima das coisas, quebrou obra de arte, arrebentou com o Congresso Nacional, com o STF e por aí vai, né? Eu acho que a gente precisa pensar sobre essas coisas. O que você tem acumulado sobre isso, Emerson? Você acha que essas pessoas do 8 de janeiro de 23, elas devem ser anistiadas ou a justiça precisa punir essas pessoas de alguma forma? Cara, vamos ter que lidar com isso, né? Essa direita, ela tá organizada agora, né? Ela tá nas redes sociais, ela domina as redes sociais, tanto pelos donos esses aplicativos, quanto empresas que doam dinheiro. É desleal a concorrência, mas a gente tem que fazer esse enfrentamento. Porque elas estão aí, agora elas se acham, elas têm o direito de chegar e defender isso, defender um golpe militar, né? Eles estavam lá querendo tomar o poder, que o Lula não assumisse o governo sendo eleito democraticamente no mesmo sistema eleitoral que foi eleito o deles. Então, evidente que tem que ser cadeia neles, né? Tem que ficar preso, porque não pode ser desse jeito, cara. Se deixar assim, então tá bom, então só vai ganhar o de vocês, se não ganhou de vocês, eu não brinco mais e sai daqui, eu vou continuar no poder, né? E é uma parada que a gente vai ter que refletir muito sobre isso, né, cara? Assim, como se articular em meio às dificuldades, em meio a essa luta desleal, que a gente não tem os recursos que eles têm para fazer esse enfrentamento, para estar com eles também nas ruas, para eles levaram mais gente que nós, né? No outro ato, né? Então a gente não pode se iludir, eles estão com muita gente, a gente tem que voltar novamente a convocar as pessoas a estar nas ruas, porque senão fica só um lado. Eles levaram mais, eles vão falar assim, bom, as ruas falaram o que a gente quer. Como teve o golpe também, falou, bom, a rua está pedindo que essa pessoa, essa mulher saia do poder. Aí a gente ficou assistindo isso. Eu acho que um outro ponto que eu estudo, eu lancei um livro chamado Diário Bolivariano, e eu fui na Venezuela. Eu acho que uma das grandes diferenças entre o Chávez e o Lula foi que o Chávez politizou e o Lula não. O Lula deu o consumo para as pessoas, foi importante. E aí, com o consumo, as pessoas hoje querem segurança. E ela quer segurança, quem discute segurança? A direita. Então, um cara mora na Quebrada hoje, Guanás, Poá, e ele vota na direita porque ele se sente mais representado. Vai trazer a polícia e vai dar tiro nesses vagabundos que é amigo dele, ex-amigo, porque roubou a moto dele. Ele quer, como eu tenho segurança. E a esquerda tem dificuldade em elaborar uma pauta que não seja fascista,
para a segurança. E tem um projeto amplo também, né? Porque, além disso, tem o problema da questão da segurança pública, mas esse cara é o mesmo que defende o armamento da população, por exemplo. Sim. É o mesmo que defende que a mulher não tem que ter direito político na sociedade. É o mesmo que é racista. Então, o pensamento conservador hoje, ele é um projeto que ele está ganhando mentes. Uhum. Não é isso? Sim. Então, tem coisas amplas nesse debate que eu acho que a gente precisa se ater. E como é que você vai, de alguma maneira, trazer para esse lado uma pessoa que acha que o racismo está correto, que o Brasil não tem uma dívida com o povo preto para reparar? Como é que faz com isso? Então, é uma provocação. Exato. Por que isso eu coloquei? Porque ontem eu vi uma matéria que saiu, né? Hoje em dia, qual é a principal pauta das pessoas, segundo as pesquisas, né? O que ela tem, que ela deseja mais? E aí, em primeiro lugar, da segurança. Já teve outros na frente, já teve, sei lá, saúde, teve moradia. Hoje é a segurança. Então, e a segurança tá ligado a isso, a ideologia, esse projeto. A pessoa entra pela segurança, não, eu vou votar em um cara que é a favor, né? Que vai me proteger, né? Vai botar mais polícia na rua, vai matar. Só que ele vai começar a ser racista, ele vai conseguir consumir conteúdos de Red Pill. Então, se pesquisou, cara, sobre homem, né? No caso, nós aqui somos homens. Comecei a pesquisar sobre masculinidade, né? Um debate que nós não fazemos muito é sobre homens. Só que aí você começa a pesquisar, tem coisas legais. Só que no meio vai entrando esse negócio. Sim. Quando você vai perceber, já tá um cara falando, não, porque as mulheres têm que entender que, pô, elas... Você fala, peraí, mas não, tá uma coisa estranha. Mas se você se deixa levar, você vai pela essa ideologia, ela é mentirosa, né? Ela é mais fácil de você ser incorporado. Então é muito difícil com meus amigos, cara, tentar, na minha quebrada, fazer com que eles não pensem assim, né? Tá. Não seja racista, não julgue por isso, mas o que ele consome é isso, né? Entende a importância do Islã em nossas vidas? As vidas. Tânia, do fundo do seu coração, olhando no fundo dos seus olhos, Bolsonaro tem que ser preso ou não? Com certeza. Por quê? Com toda Fala pra certeza. gente por quê. Eu acho que se eu falar o que eu penso, Por favor. não vai entrar no ar. Não vai entrar no ar. Não, mas eu acho que Bom, Bolsonaro é tudo de ruim, né? É totalmente machista, né? Totalmente preconceituoso, além de não ter o mínimo de inteligência, né? Eu acho que a gente estava falando aqui, né, desse debate da anistia, né? Sim. E quando eu vi o vídeo do Nicolas, né, eu falei, mano, eles estão usando um vídeo de esquerda para não defender, para defender esses caras do dia 8 de janeiro. Um argumento de esquerda. Um argumento de esquerda, trazendo Martin Luther King, Rosa Parks, né? Sim. E você fica, meu Deus, o que está acontecendo, né? E as pessoas Pra confundir as pessoas, né? Isso, e as pessoas que ouvem, elas não vão lá buscar e falar, não, mas essas pessoas aí eram de esquerda e elas estavam defendendo isso. Por que ele está usando esse argumento? Por que ele está usando esse discurso? Por que ele não trouxe ninguém aqui da gente, né, da direita, da extrema-direita para falar? Porque não tem argumento para o que eles querem. Só tem esse argumento de liberdade, mas pelo que nós estávamos, né, lutando? Pelo que eles estão lutando. Então, acho que, assim, tem que ir todo mundo preso mesmo, o mais rápido possível. E já demorou para o Bolsonaro estar na cadeia, porque ontem estava aí fazendo manifestação. Beleza, e você acha o que sobre o Bolsonaro? Deve ser preso ou não? Qual que é a tua opinião? Cara, tem que ser preso, mas eu fico também pensando, se ele também não for preso, não pode virar um mártir, né? Não pode se fortalecer ainda mais, né? Claro que é uma pessoa que representa o oposto do que eu acredito, né? Em tudo que ele fala, 100%, é só pensar o contrário dele que é nós, né? Tipo, agora tem que olhar direito isso, cara, porque essa galera, eles usam esses argumentos nossos, né? Nossas pautas, né? Na verdade, Martin Luther King, usam umas pessoas que são nossas, nosso campo, para se favorecerem, né? São mentirosos, né? É muito fácil ser como eles, né? Um amigo meu falou assim, ser de esquerda é muito difícil, tem que ler, tem que estudar, tem que ler um monte de livro, tem que
refletir. Ser de direita é só você ser ignorante, né? Ser um estúpido, matar as pessoas, não resolve matando, como você resolve? Não deixando o outro assumir, dizendo que é mentira o modo de eleição ser digital, né? Aí nos Estados Unidos ele fala o contrário, lá é manual, que tem que ser digital. Então é só ser contra, tá ligado? É só ser um burro, ignorante, estúpido. Só que é um discurso que agrada uma parte da população, né, mano? Infelizmente as pessoas caem nessa conversa dele aí, né, mano? Um lixo que surgiu aí que veio pra confundir as pessoas, né, mano? Eu acho que tem muita fake news, né, envolvida, muitos milhões de reais envolvidos com fake news. Eu acho que está nítido pra gente, né, conforme vai ganhando aí a parte da opinião pública. Agora, eu acho que uma coisa que é importante a gente pensar para que essa cadeia venha o mais breve possível, eu acho que essa reflexão ela é fundamental. O que aconteceu na pandemia, né? Quantas pessoas não morreram por conta daquilo que ele fez, né? Desde o negacionismo, dizendo que as pessoas não tinham que tomar vacina, né? E tudo indica que ele tomou. Né? Não quis botar carteirinha. Os desvios por responsabilidade do governo naquele momento de milhões e milhões de reais do Ministério da Saúde. Então, o que foi feito depois em relação a essa questão da campanha eleitoral, né? De fazer uma movimentação nítida, colocando em xeque a democracia brasileira. Então, tem muito crime na jogada. Né? Eu acho que podemos passar o risco de talvez ele se tornar um mártir. Eu acho que é possível, mas eu acho que a gente não pode abrir mão disso, porque, de fato, gente, não podemos passar uma ideia jamais que quem comete crimes como esse não vai pagar por isso. É muito grave. Sim, não, né? tem que ser justiça, é uma desumanidade muito grande. Preso, um cara defender tortura, isso é um absurdo. Como é que pode um ser humano ser contra os direitos humanos? Esse debate ele precisa... porque estarmos em busca de uma outra civilização, de um outro pacto de civilização, que eu acho que... Mas é isso, essa é uma reflexão que eu quero trocar com vocês, que eu acho que a partir aí da contribuição que vocês trazem. Tânia, um filme. Fala um filme pra gente, ou uma série pra gente, pros nossos internautas, os estudantes, os professores, as professoras, a comunidade escolar. Eu vou falar um filme que eu trabalho bastante com os alunos, que é sobre... essa questão do racismo, né? Que é o ódio que você semeia. Tem um livro e tem um filme. Então, é de uma menina, né? Star. Ela mora na comunidade, só que os pais dela faz com que ela saia dali, né? Tenha uma outra vida. Então, ela vai para uma escola totalmente branca, sabe? Tem ela, o irmão e mais pouquíssimos negros. E aí, ela vai para um baile com os amigos... E o menino é morto. E ela é uma das testemunhas, né? E aí ela começa a ver como as pessoas, às vezes, pegam, né, alguns discursos para matar a aula, né? Porque eles vão pro protesto, aí eles vão lá protestar com o menino que foi. Toda aquela elite branca, sabe? Só para perder a aula e ninguém tá nem aí. Tá lá cheio de preconceito. Acho que é um filme bem legal pros adolescentes, né? Tá no Netflix? Acho que não é na Netflix, acho que é na Amazon. Tá, não é fazendo propaganda nem pra Netflix, nem pra... Eu acho fica que mais fácil. Acho que é na Prime. Acho que é na Prime. Legal. O ódio que você semeia, muito bom. Tá. Emerson, um livro, uma exposição, uma música. O que você sugere? Uma exposição interessante. Tem uma exposição dos Racionais MCs, Sim. que está no Museu das Favelas. Você já foi ver? Fui ver, bem importante, que mostra muito a periferia de São Paulo, né? Acho que a gente se reconhece lá, quem é de periferia, viveu, vai ter, para além de um grupo, só que como mostra várias fases deles, você vai se identificar com os anos 90, né? Como que era essa violência aí nos anos 90, que já foi o lugar mais perigoso do mundo, né? Jardim Ângela, Capão Redondo, então ali tá marcado também essa violência, essa política de extermínio, né? Essa necropolítica.
nessa exposição que está em cartaz gratuitamente, né? Sem Sim. fazer propaganda, mas já fazendo, é gratuito, Por tem que favor, ver. por favor. É público, né? Espaço é. público. Chama Museu das Favelas. Como é que faz pra nossa juventude chegar lá? Chega lá, desce na Sé, É. né? Agora é no pátio do colégio. Você anda menos de 100 metros e é gratuito. Tem que fazer lá pelo... Então, no site chamado Museu das Favelas. E você vai um cadastro, já precisa fazer isso, né? É. E aí é gratuito e vai lá assistir, você vai se emocionar com a sua história, com a história desse grupo de rap, o mais importante grupo de rap do país, politizado, né? Que se posiciona, sempre se posicionaram e tem um lado certo na história. Legal, gente. Gente, olha só. Obrigado aí pela presença Nós. de vocês. Professora Tânia, Pronto. Obrigada. prazer em conhecê-la. Emerson, muito Nós. legal pela contribuição, pela colaboração aí. E eu tenho certeza que esse podcast, olha, vai chegar na nossa galera de maneira que tem que chegar. Então, gente, se você gostou desse podcast, por favor, curta, faça um comentário lá no YouTube, né? Em breve vai sair os Isso. cortes também aí pro Instagram, mas no YouTube. Se inscreva no canal do YouTube, que é muito importante para que a gente consiga fazer mais materiais como esse, produzir mais coisas belas e cheio de reflexões como essa. Então, um grande abraço a todos e todas. Até o próximo episódio. Valeu! Lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza.